Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da terceira semana do Advento, dia 20 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma pequena cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quando o anjo chegou onde Maria estava, ele a saudou dizendo: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com esta salvação, porque ela não sabia o que significava tal saudação. O anjo então continuou: "Não temas, Maria, porque eis que encontrastes graça diante do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande. Deus lhe dará o trono da casa de seu pai Davi, e ele reinará sobre o trono de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou então ao anjo: "Como isso pode acontecer, se eu não conheço homem algum?" O anjo prosseguiu: "Eis que o Espírito Santo virá sobre ti, e ele te cobrirá com sua sombra, e aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, e ele será grande. Eis que a tua parenta Isabel, aqueles a quem chamavam de estéril, já está no sexto mês da sua gravidez, porque para Deus nada é impossível." Maria então respondeu ao anjo: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus nos é oferecida. E às vezes com textos que nós já estamos acostumados a ouvir todos os anos, de modo que às vezes esses textos passam por nossa vida de modo despercebido, de modo corrido, e nós não prestamos a atenção no espírito da letra. Porque a letra tem o papel de nos oferecer um espírito, uma seiva que nos renova espiritualmente, porque o sentido do advento é justamente este: renovar a vida espiritual de cada cristão católico, renovar a vida. Mas como nós estamos escravizados em uma ideologia de mercado em nosso Natal, de tal modo que nós esvaziamos o verdadeiro sentido do Natal e ele se converte tão somente em gastos, consumismo, e não em renovação espiritual. O sentido do advento é levar a cada homem e cada mulher a realizar uma peregrinação espiritual sobre o seu coração, o santuário de Deus, sobre a sua consciência e sobre a sua vida, consequentemente. De modo que eu e você somos convocados a nos renovarmos espiritualmente. Renovai-vos e revesti-vos de Cristo. Talvez aqui esteja o grande convite desse tempo santo chamado Advento para mim e para você. Revesti-vos de Cristo, até que Cristo seja tudo em nós, até que nós possamos dizer: viver para mim é Cristo, e assim nós nos convertamos em testemunhas dele, por meio de nossas ações. Por isso, na primeira leitura de hoje, o profeta vai dizer ao rei Acás: peça a Deus então um sinal de coisas que estão acima do céu ou debaixo da terra, e ele vos dará. O rei negou, dizendo: "Não, jamais vou tentar a Deus, jamais vou pedir algum sinal." Porque eu e você, às vezes, para crer no Senhor, nós queremos ter sinal. Se o Senhor quer isso mesmo, me dê esse sinal. Se o Senhor quer isso mesmo, faça esse sinal. Se o Senhor existe mesmo, realiza isso, e eu vou crer que o Senhor existe. Acas disse: "Eu não vou tentar o Senhor, eu não vou pedir sinal." Então é o próprio profeta que vai dizer em nome do Senhor ao rei: "Mas eu vos darei o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel." Emanuel significa Deus está conosco. Deus caminha conosco.
Deus peregrina conosco, de tal modo que todos os dias invocamos a presença do Senhor, suplicamos a presença do Senhor e lutamos assim por vivermos 24 horas por dia sobre o olhar de Deus e sobre a mão de Deus e sobre a proteção de Deus. É assim então que nós podemos agora compreender a realização dessa profecia nas palavras de Lucas, do Evangelho de hoje, do capítulo 1, versículo 26 até 38. É a realização da profecia de Isaías e também dos demais profetas que haviam anunciado que o filho nasceria de uma virgem. Lucas vai dizer então que no 6º mês o anjo vai a uma pequena cidade da Galileia, não vai aos grandes centros urbanos, não vai às grandes famílias nobres, não, ele vai a uma pequena aldeia, uma pequena cidade insignificante chamada Nazaré, a uma virgem do povo, filha do povo, chamada Maria, e pelo que tudo indica, Maria está numa atitude de oração. O clima, o ambiente que descreve o evangelista Lucas, parece que Maria está no momento de sua oração. Ela está em oração, porque é na oração que nós nos colocamos diante de Deus, e é na oração que nós formamos um colóquio com o Senhor, um diálogo com Ele, e não um monólogo, mas é um diálogo onde eu falo, mas também eu tenho que ouvir o Senhor, e como é difícil ouvir, porque às vezes nós queremos falar o tempo todo. De modo então que é nesse momento orante que o anjo se apresenta diante de Maria com uma saudação inusitada. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, a cheia de graça. Maria, aquela que foi agraciada pelo Pai com a graça da preservação, de não ter o pecado, para ser a mãe do Redentor. Por isso o anjo vai usar essa palavra ave cheia de graça, que a igreja depois tomou na primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui está a palavra do anjo Gabriel. Maria ficou muito assustada, porque ela não sabia o que significava aquela saudação, e ela aprendera desde pequena que quando se via a Deus ou algum enviado sério dele, a pessoa morria logo. Ela deve ter tomado o maior susto. Ela não compreende a saudação, e o anjo vai dizer, como diz a todos os demais: não temas, porque diante da missão do Senhor, que o Senhor nos confere, eu tenho medo, você tem medo. Todas as vezes que o Senhor confere a mim uma missão, eu tenho medo de não dar certo, de fracassar, isso, aquilo, porque eu penso somente com as minhas potencialidades humanas, e não com a graça de Deus. Maria vai dizer: mas eu não conheço homem algum. Isso é impossível, eu não conheço homem algum. Coisa que Zacarias também no evangelho de ontem havia dito: como isso pode acontecer? Eu sou idoso, minha mulher é idosa, e além de tudo ela é estéril. Como isso pode suceder? Quer dizer, ele estava aprisionado na lógica do racionalismo humano dele e somente confiava nas potencialidades humanas. Então o anjo vai dizer: o Espírito virá sobre ti, a força do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, de modo que aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E para que você creia, até aquela que eles chamavam de estéril, tua prima Isabel, já está no 6º mês da sua gravidez. Abram bem os ouvidos. Aqui está o grande erro de Zacarias ontem, o grande pecado de Zacarias, porque para Deus nada é impossível. Aqui está o segredo de Maria. Aqui está o meu segredo e o seu segredo: crermos no Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. Então Maria só restou dizer, diferentemente de Zacarias: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Zacarias saiu depois do mesmo anúncio, com o mesmo anjo castigado com a mudez, porque ele não acreditou, e Maria acolheu a mensagem do anjo nesse dia. Que nossa Mãe Maria, a primeira cristã, irmã e mãe, ajude a mim e a você a crermos no Deus do impossível. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.